Estou aqui para trazer mais um vídeo. Vou dizer para tentar ajudar quem não quer ser ajudado. Eu vou tentar ser rápido e específico nesse vídeo para que ele não fique muito grande. Tá aqui Apocalipse capítulo 3, versículo 10. O que é que fala? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Quer dizer, é o versículo que eu conheço e é que eu vejo que as pessoas que pregam que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos da tribulação, que eles mais usam para defender essa tese. Mas vamos para cá. Aqui é uma carta à igreja de Filadélfia. Tem duas maneiras de você ler e tentar interpretar essa carta. A primeira maneira é que essa carta ela foi escrita à igreja de Filadélfia. E já passou e que não tem nada a ver com nós ou com outra igreja que há de vir. A segunda maneira é você acreditando, que nem as pessoas que pregam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, é que é para a igreja que vai ser arrebatada essa carta. Pois bem, como eu expliquei para você, tem duas maneiras. Ou você acredita que é para a igreja de Filadélfia, ou você acredita que é para a igreja que vai ser arrebatada. Se você for fazer uma exegese bíblica, você vai ver que esse texto se refere à igreja de Filadélfia. Mas bem, vamos para outra parte. Vamos supor que esse versículo está falando da igreja que vai ser arrebatada, como é pregado. Olha o que o versículo está dizendo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então eles usam esse texto para dizer que Jesus vai arrebatar a igreja para livrar da tentação que há de vir sobre a terra. Mas o próprio versículo não está dizendo arrebatar. O versículo está dizendo guardar. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Guardar não tem nada a ver com arrebatar. Eles pegam esse versículo para dizer, não, a igreja vai ser arrebatada, porque Jesus está dizendo que vai arrebatar. Jesus não está dizendo que vai arrebatar. O texto está dizendo que vai guardar. Como eu disse, se você fizer um estudo bíblico, você vai ver que essa carta é escrita diretamente para a igreja de Filadélfia, não para nós nem para outras. Mas eu estou fazendo uma suposição, suponhamos que nem eles fazem, que é para a igreja que vai ser arrebatada. O texto não está falando arrebatar, o texto está dizendo guardar, é algo totalmente diferente. Está também outro versículo muito usado para dizer que a igreja vai ser arrebatada. São coisas totalmente desanexadas, sem fundamento, mas como eu digo, quando as pessoas elas querem acreditar em uma coisa, tudo para elas se torna verdade. Olha só o que o texto diz aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. A esperar do céu, o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livrará da ira futura. Muitos pregadores usam esse texto, ira futura, para dizer que Jesus vai nos libertar, vai salvar a igreja da tribulação. Só que se você for ver na Bíblia, ira futura não se refere à tribulação em lugar nenhum. Você vai ver na Bíblia que ira futura se refere ao inferno, à condenação. Veja só o que ira significa na palavra de Deus. Ira não significa, o dia da ira não significa tribulação. O dia da ira significa o dia do juízo de Deus, o dia do julgamento. Você pode procurar na Bíblia toda, virar ela de cabeça para baixo, que você não vai encontrar nada referente dizendo que o dia da ira é a tribulação. O dia da ira é o dia do juízo de Deus, que Deus vai condenar as pessoas que não se salvaram, que não obedeceram a Jesus. Vou ler aqui a partir do versículo 2. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, homem, que julga os que fazem tais coisas, cuida que fazendo tu escapará o juízo de Deus? Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza do teu coração impertinente, entesoura iras para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Então, o dia da ira não significa dia do arrebatamento, dia da tribulação. O dia da ira significa a manifestação do juízo de Deus. Mas mesmo assim, as pessoas querem porque querem acreditar que o dia da ira é a tribulação para poder aceitar que a igreja vai ser arrebatada com versículos soltos, que não se encaixam em lugar nenhum. Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo suas obras. Já está dizendo tudo, que o dia da ira é o dia do juízo e que Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna é os que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Quando é que a pessoa vai receber a vida eterna? Quando ela for apresentada diante do tribunal de Cristo. Mas o quê? Indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiro do judeu e também do grego. Então o texto fica claro demais que o dia da ira de Deus é o dia que Deus vai manifestar o seu juízo, não vai ser na tribulação, é o dia que Deus vai julgar os vivos e os mortos. Então, Gabriel, o que quer dizer esses dois versículos que se encontram lá em Mateus 24, 40 e 41? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada a outra. O que quer dizer? Não vai existir arrebatamento, mas o texto aí está dizendo que dá a entender que existe arrebatamento. Quer dizer que existe o arrebatamento. Mas, como eu disse, ele não é antes dos 7 anos da tribulação, ele não é no meio da tribulação, mas ele é no último dia. E eu vou explicar o sentido do arrebatamento. Qual é o sentido do arrebatamento? A gente vai para o céu? Não, a gente não vai para o céu. Eu vou explicar qual é o sentido do arrebatamento que o Novo Testamento fala. Bora lá, aprender o que é. Para que é que o arrebatamento serve? Qual o sentido dele? É para a gente morar no céu? Não. Vamos ler aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 4,
A partir do versículo 13, Paulo falando: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Mas está falando a esperança na ressurreição, porque essas pessoas estão tristes. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem e estão mortos, Deus tornará a trazer com ele a vida. Dizendo, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos dos que dormem. Então Paulo se intitula que acredita que ficaria vivo para a vinda do Senhor. Ele diz, nós, os que ficarmos vivos, não procederemos dos que dormem, os que estão mortos. Paulo acreditava até porque o dia do Senhor não pertence a Paulo nem a ninguém, como Jesus mesmo falou. O dia do Senhor só pertence ao Pai, só o Pai sabe o dia e a hora. Então Paulo acreditava que estaria vivo. Por isso que ele disse, nós, os que ficarmos vivos, ele acreditou que ficaria vivo para a vinda do Senhor. Versículo 16. Porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele começa a dizer o que vai acontecer na vinda de Jesus. E ele começa a colocar as coisas em ordem. E a primeira coisa que acontece na vinda do Senhor é essa. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A segunda coisa é, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então vamos lá. O versículo 17 diz que é depois da ressurreição dos mortos que vai ter o arrebatamento. Não é a ressurreição dos mortos, mas dos que morreram em Cristo. Veja só. Depois, nós, os que ficarmos vivos, a igreja que ficar viva, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. O arrebatamento da igreja só vai levar as pessoas até as nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Então, o arrebatamento, ele existe. Ele é depois da ressurreição dos que morreram em Cristo e vai levar apenas as pessoas às nuvens para encontrar com Cristo nos ares. Aí ele diz mais, assim estaremos sempre com o Senhor. Qual é o intuito do arrebatamento? A realidade, o intuito do arrebatamento é apenas um. Quando Jesus vier, ele vem com o intuito de destruir a besta, o falso profeta, e vai matar, aniquilar todas as pessoas que receberam a marca da besta. E quem são essas pessoas que receberam a marca da besta? Todos que não são cristãos genuínos, verdadeiros. Essas pessoas vão receber a marca da besta. E o que acontece? A igreja salva que não recebeu a marca da besta, ela vai ser arrebatada até as nuvens. Para quê? Para que ela não seja vítima do fogo amigo. O que é fogo amigo? É quando um exército ele entra numa guerra e ele está atirando para um determinado lugar ou região, mas lá também tem pessoas do seu exército. E muitas vezes aquelas pessoas do seu próprio exército é atingida pelo seu exército. Isso se chama fogo amigo. E o que acontece aqui? Jesus ele leva a igreja dele até as nuvens e manda fogo para destruir toda a terra e o anticristo e as pessoas que receberam a marca da besta. Por isso que o arrebatamento é até as nuvens. Aconteceu algo parecido na palavra de Deus com Sodoma e Gomorra. Deus tirou Ló e sua família de lá para que eles não fossem atingidos com fogo amigo, com fogo de Deus. Deus era amigo de Ló porque Ló era justo, então Deus não ia destruir Ló. O que Deus fez? Tirou Ló de Sodoma e Gomorra para destruir. Então Deus vai fazer a mesma coisa com a igreja dele. Vai apenas arrebatar para a nuvem, para mandar fogo sobre a terra, sobre aqueles que receberam a marca da besta. Voltando aqui. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus vem quando? No último dia. Qual é o dia que a igreja de Jesus vai ressuscitar? Os salvos de Jesus vão ressuscitar. Veja aqui. Jesus falando. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. O dia que Jesus vai ressuscitar os salvos é no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Então os salvos em Jesus Cristo vai ser ressuscitado no último dia. E o que acontece no último dia? Jesus vem e ressuscita os salvos depois do último dia, depois da ressurreição dos salvos, é que a igreja vai ser arrebatada até as nuvens. Veja aqui o versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando é que as pessoas morrem em Cristo vão ressuscitar? No último dia. No último dia. E depois o que é que vai acontecer? Versículo 17. Depois, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatamento só depois da ressurreição dos que morreram em Jesus, que vão ressuscitar no último dia, depois a igreja é arrebatada até as nuvens. Então, balela esse papo que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, dos 7 anos da tribulação. Vou trazer mais um complemento aqui para você. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 1, tá aqui. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa união com ele. Paulo está orando para que a igreja esteja reunida com Jesus e nossa união com ele, na volta dele. Que não vos movais facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse já perto. Diz, não se mova facilmente, por epístola, por palavra, por espírito, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia se manifeste o nome do pecado, o filho da perdição. Então Paulo está dizendo, olha, para Jesus voltar tem que acontecer a falsa fé, que eu acredito que é o tempo que a gente está vivendo, que muitos falam do nome do Senhor, mas não vivem, nem ensinam a palavra dele como tem de ser ensinada, isso é a apostasia. E se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Qual a característica do anticristo? Versículo 4. Qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, diz se assentará como Deus, no tempo de Deus querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo está dizendo, a igreja dos Tessalonicenses. Você não se lembra que quando eu estava com vocês, eu anunciava essas coisas a vocês? Agora vocês sabem o que detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, vocês sabem o que é que detém o anticristo, porque quando eu estava com vocês, versículo 5. Quando eu estava com vocês, eu anunciava. Eu dizia a vocês. Então, os Tessalonicenses, muitos pregadores estão pegando esse texto para dizer que a igreja atual, a igreja que vai ser arrebatada, que eles dizem, sabe o que é que detém o anticristo. Ninguém sabe. Quem sabia era os Tessalonicenses, porque Paulo avisou quando estava com eles, como está escrito no versículo 5 aqui. Versículo 7. Porque já o ministério da injustiça opera somente a um, que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então revelará iníquo a quem o Senhor desfalar pelo resplendor da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então ele está dizendo, quando Jesus vier, ele vai destruir o anticristo pelo resplendor da sua boca e o resplendor da sua vinda. O anticristo é esse que eu já vi segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. E com todo engano de injustiça para os que estão perdidos, perecem ou condenados. Você vê esse texto na Bíblia, perecem significa condenado ou perdido. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem.
O que é essa verdade? A gente vai já chegar lá. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creem a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então o texto está dizendo que aqueles que são rebeldes à verdade, que a verdade é a palavra de Deus, todos, seja os falsos crentes, seja católico espírito, todos que são desobedientes à verdade, Deus enviará a operação do erro, o espírito do erro, para que creiam no anticristo e recebam a marca da besta e sejam condenados. Versículo 12. Para que sejam julgados todos que não creem na verdade, na palavra de Deus, mas antes tiveram prazer no pecado, na iniquidade. Quando você vê esse termo julgados ou julgado na palavra de Deus, está se referindo a condenado, porque as pessoas que forem salvas não vão passar por nenhum julgamento. Mas quando você vê esse termo julgado, na palavra de Deus está se referindo às pessoas que vão ser condenadas. O texto está dizendo, para que sejam condenados todos que não tiveram prazer na verdade, não tiveram prazer na iniquidade. Como eu disse a você, mostrei no texto, quem é desobediente à verdade vai ser condenado, vai receber a marca da besta, Deus vai enviar o espírito do erro e vai acreditar no anticristo. E o que é essa verdade? Jesus está falando em João 17:17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então as pessoas que são desobedientes à verdade, o que vai acontecer com elas se o anticristo aparecer amanhã? Deus vai enviar o espírito do erro para que essas pessoas creiam no anticristo, recebam a marca da besta e sejam condenadas. Então esse papo aí que você ouviu, como eu já ouvi, que tem até louvores que cantam que o desviado vai ficar na terra, que muitas pessoas querem dizer, é o povo do mundo, irmão, que vai ficar na terra e vai ser salvo, que vai rejeitar a marca da besta, é o desviado que vai ficar na terra para dizer às pessoas que a igreja foi arrebatada e o desviado é que vai lutar contra o anticristo. Não tem como desviado as pessoas do mundo lutarem contra o anticristo, porque Deus vai enviar o espírito do erro a toda pessoa que é desobediente à verdade, à palavra de Deus, para que sejam condenados todos aqueles que não creem na palavra de Deus, na verdade, não tiveram prazer no pecado. Toda pessoa que tem prazer no pecado e rejeita a verdade, se o anticristo aparecer amanhã ou daqui a 2 dias, Deus vai enviar o espírito do erro para que ela seja condenada, julgado. Tá entendendo como faz sentido? Ah, irmão, o desviado que vai, eu ouvi muito isso. É o desviado que vai ficar na terra para anunciar, é o desviado que vai lutar contra a besta. Não tem como, irmão. Esse texto aqui foi o que abriu meus olhos. Deus vai enviar o espírito do erro sobre as pessoas que são desobedientes à palavra de Deus, à verdade, para que creiam no anticristo e sejam condenadas. Só para complementar aqui, eu vou ler aqui 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Quando ele diz Cristo as primícias, Cristo o salvo. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda a potestade e força. Ele está falando do fim. E o que é que vem para acontecer o fim? Deus, ele vai aniquilar toda a potestade e toda a força contrária ao reino de Deus. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo está dizendo o quê? É conveniente que Jesus esteja sentado à direita de Deus. Se você perguntar onde é que está Jesus hoje, ele está sentado, reinando à direita de Deus. E ele só vai sair de lá quando? Quando tiver derrotado todos os seus inimigos. Quando Deus tiver derrotado, colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Está escrito no Salmo 110. Porque convém que reine, ele está reinando, até que haja posto os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus está à direita de Deus e ele só vai sair de lá quando Deus colocar todos os seus inimigos debaixo de seus pés. É isso que o texto está dizendo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então o texto está dizendo o quê? Jesus está sentado à direita de Deus, reinando com Deus. E convém que ele esteja lá até que Deus destrua todos os seus inimigos. E qual é o último inimigo a ser derrotado? É a morte. Então Jesus só vai sair de lá quando tiver derrotado todos os seus inimigos e, por último, a morte. Mas uma pergunta para você raciocinar. No começo da tribulação, vai ter morte? Sim, vai ter morte. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que vai ter morte. A Bíblia diz que no começo da tribulação vai ter morte. Então Jesus não vai sair do seu trono para vir buscar a sua igreja, porque convém que ele esteja lá até que Deus ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então a morte vai estar no começo da tribulação. A morte vai estar no meio da tribulação? Sim, a Bíblia diz que vai ter morte no meio da tribulação. Então Jesus não vai sair do seu reino para vir buscar a sua igreja no meio da tribulação, porque a morte ainda não foi aniquilada. Perto do finalzinho da tribulação, vai ter morte? Vai, a Bíblia diz que vai ter morte. Então Jesus não vem no finalzinho da tribulação, porque a morte ainda vai estar na terra, destruindo vidas. E quando é que Jesus vem? No último dia, quando o relógio de Deus zerar. Então a morte não vai ter mais poder. Jesus vem, destrói o anticristo, o falso profeta, e por último, a morte. Então, enquanto a morte estiver na terra, Jesus não vai sair do seu trono para buscar a sua igreja. Então isso é falar, Jesus vem no meio da tribulação, Jesus vem no começo, é secreto. Tudo mentira, tudo balela, irmão. Tá aí o texto afirmando, esclarecendo para você